Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, dando continuidade ao estudo dos verbos, sobre os modos verbais e os tempos verbais. Nós já estudamos o modo indicativo, que tem a função de nos dar alguma certeza sobre alguma ação verbal. Lembrando que no modo indicativo nós temos o presente, nós temos o passado. Esse passado é dividido em três situações diferentes. Passado que ocorreu, um fato que ocorreu e acabou, é o pretérito perfeito. Um fato que ocorria, ou seja, existia uma continuação. Vamos imaginar, por exemplo, eu almoçava no restaurante popular. Vamos dar uma ideia que esse almoço sempre era corriqueiro, mas é algo do passado. E nós temos também uma situação que ocorreu antes que outro fato ocorresse, que é conhecido como o pretérito mais que perfeito. Nós estudamos também o futuro. Vimos que o futuro existe duas situações de futuro. Um futuro que vai ocorrer, uma certeza propriamente dita. Por exemplo, estudarei para a prova. Existem situações de um futuro que, por algum motivo, possa ser que não ocorra. Por exemplo, amanhã haveria aula. Então nos dá uma ideia de que, por algum motivo, é um futuro que iria acontecer, mas por algum motivo esse futuro não vai existir. Então dá-se o nome em língua portuguesa de futuro do pretérito. Nós estudamos também o modo subjuntivo, que nos dá uma ideia de, pelo próprio nome diz, subjetividade, incertezas. E nesse modo subjuntivo existe três tempos. Existe o presente, que eu faça. Existe o pretérito imperfeito, se eu fizesse. Existe o futuro, quando eu fizer. E agora nós vamos estudar o modo imperativo. Dentro do modo imperativo, nós vamos inicialmente conhecer o conceito. E o que é o modo imperativo? Ele transmite principalmente ordens e pedidos, mas também sugestões ou conselhos. Por isso, esse modo verbal não pode ser conjugado na primeira pessoa. Ou seja, por que é que não pode ser conjugado na primeira pessoa do singular? É porque se nos dá uma ideia de ordem, de um pedido, quem está falando, ou seja, o sujeito da ação verbal, é quem está dando uma ordem para uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, ou duas pessoas no plural, ou está dizendo a mais pessoas, ou falando de alguém em terceira pessoa. Então, por esse motivo que não existe essa particularidade do modo imperativo, que diz que não tem como haver um sujeito na primeira conjugação. Então, o que nós temos aqui é que os modos verbais na língua portuguesa são indicativo, o subjuntivo e o imperativo, como nós já vimos. No modo subjuntivo, há duas formas disso ocorrer, dessa ação verbal, ou seja, dessa ordem, desse pedido, por exemplo, ocorrer. Existe o modo imperativo afirmativo e existe o modo imperativo negativo. Então, o que é que difere? Qual é a diferença desses modos verbais? Então, as formas se diferem na conjugação da segunda pessoa do singular e do plural.
ou seja, do tu e do vós, respectivamente. Nós vamos ver melhor nos slides seguintes. Ainda continuando sobre a forma do modo imperativo, a segunda pessoa tem uma terminação diferente no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Ou seja, eu tenho duas situações que em um mesmo verbo, se ele for afirmativo, na segunda pessoa vai ter uma forma de falar, de escrever. E no modo imperativo vai ter outra forma de falar e escrever. É o que praticamente quer dizer esse slide. Entretanto, na maior parte das regiões brasileiras, a segunda pessoa tem caído em desuso, sendo substituída pelo pronome de tratamento você ou vocês, que é conjugado na terceira pessoa. Isso eu já enfatizei bastante durante as aulas anteriores, que as pessoas aqui no Brasil têm esse hábito de não usar a segunda pessoa, ou seja, o tu, que é muito utilizado no Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul existe essa preocupação em utilizar a língua portuguesa de Portugal, tentando-se evitar esses dialetos, essa adulteração da língua portuguesa no Brasil. Então, os sulistas eles têm essa preocupação de falar o tu, de usar a segunda pessoa conforme a língua portuguesa diz. Mas o brasileiro em si substituiu ou vem substituindo o tu pelo você. Então isso tem se tornado algo natural, digamos assim. Professor, é errado? Veja bem, existe essa resistência da língua culta de Portugal. No entanto, existe uma outra área da língua, das línguas em si, que é chamada de linguística, que são estudiosos que defendem que, como eu já falei várias vezes durante minhas aulas, defendem que tudo aquilo que é falado, que é interpretado pelo receptor, ou seja, pela segunda pessoa, por exemplo, se existe essa interpretação, essa comunicação ocorreu, é como se fosse válido essa comunicação. Então, dentro da linguística, não existe essa preocupação do tu ou do você. Tudo é válido. Isso reforça a tendência de não haver distinção entre o imperativo, afirmativo e negativo no Brasil. Então, nós vamos dar continuidade para compreendermos melhor isso daí. Então, vamos começar com o modo imperativo afirmativo. Veja a seguir como o imperativo afirmativo é formado. Note que o padrão de conjugação é muito similar ao do presente do subjuntivo, com exceção da segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, ou seja, o tu e o vós. Por exemplo, no subjuntivo nós aprendemos que no presente nós temos que eu termine, que nós entendamos, que eles abram. Então, vai ser muito parecido com o subjuntivo. Nós vamos ver no slide seguinte. Observe aí a tabela, foi colocado 3 exemplificações, 3 verbos, cada um de uma conjugação. Não devemos esquecer o que seria essa primeira conjugação, segunda ou terceira conjugação. Está se falando em relação às vogais temáticas de um determinado verbo. Então, se o verbo é terminar, a vogal temática é AR. Lembrando, primeira conjugação AR, segunda conjugação ER, terceira conjugação IR. Todos os verbos terminados em AR são verbos de primeira conjugação, e assim sucessivamente. Então, no verbo terminar, na primeira conjugação, como é que fica o modo imperativo afirmativo? Fica termina tu. Porque não existe o termine eu, por exemplo.
Porque não tem como você dar uma ordem a você mesmo. Você não tem como fazer um pedido para você mesmo. Então, é uma das características do estudo do modo imperativo é não existir a primeira pessoa. Então, continuando. Então, termine você, terminemos nós, terminai vós, terminem vocês. Alguns linguistas ainda utilizam terminem eles. Daria o mesmo. Agora, lembrando, nós brasileiros utilizamos muito esse vocês no lugar do tu, da primeira pessoa, da segunda pessoa, perdão, da segunda pessoa do singular. Você, segunda pessoa do plural, nós, perdão, vós. Está misturando as coisas aqui. Então, em relação à segunda conjugação, nós temos o verbo entender. Então, entende tu, entenda você, entendamos nós, entendei vós, entendam vocês. Observe que, como eu já expliquei várias vezes, esses verbos que estão sendo exemplificados são verbos regulares. O que são verbos regulares? São os verbos que eles mantêm o mesmo radical em todas as pessoas do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Isso nós já vimos anteriormente. E para finalizar essa tabela do modo imperativo afirmativo, nós temos o verbo abrir. Então, como é que ficaria no modo imperativo afirmativo? Abre tu, abra você, abramos nós, abri vós, abram vocês. Então, é assim que nós conjugamos os verbos na primeira, segunda e terceira pessoa no modo imperativo afirmativo. Em relação ao modo imperativo negativo, a seguir temos as conjugações do imperativo negativo. Aqui o padrão é o mesmo do presente do subjuntivo, desta vez sem haver exceções. Por exemplo, que tu termines, que nós entendais, que eles abram. Esses exemplos, lembrando, são exemplificações do presente no modo subjuntivo. Então, a lógica vai ser a mesma quando nós estivermos conjugando os verbos no imperativo negativo. Continuando. No caso do verbo terminar, vai ter só essa antecedendo, vai ter a negativação, não. Não termines, faltou o T aqui, mas tudo bem. Não termines tu, não termine você, não terminemos nós, não termineis vós, não terminem vocês. No verbo entender, não entendas tu, não entenda você, não entendamos nós, não entendais vós, não entendam vocês. Professor, como é que eu consigo exercitar isso daí? Sempre observando. Se os verbos são verbos regulares, eles vão permanecer com o mesmo radical e a vogal temática ela sempre será dessa forma. É primeira conjugação? É. Então, vai terminar és, ens, és, em. Se for no caso da segunda conjugação, as vogais temáticas, lembrando que é a segunda pessoa, que começa da segunda pessoa, as, a, amos, as e an. No caso da terceira conjugação, nós temos o verbo abrir, não abra tu, não abra você. Observe isso daí, que não houve alteração na terceira conjugação, não houve alteração entre a segunda e a terceira pessoa do singular. Não abramos nós, não abrais vós, não abram vocês. E com isso nós concluímos a nossa aula falando sobre o modo imperativo.
Desejo a vocês bons estudos. Na próxima aula eu vou deixar uma postagem no Sala de Aula. Tchau!